Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o filme Papo de Cachorro, produzido e gravado aqui na cidade de Americana. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o diretor de cinema, também responsável pelo projeto, Flávio Carnielli, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. O Flávio, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Eu que agradeço ao convite, vai ser muito bom conversar com você sobre esse projeto, muito bonito que a gente fez. Maravilha. Ô Flávio, começando falando sobre o projeto, eu queria que você dividisse aqui com o nosso público, quando você pensou nesse projeto como um todo, na visão de um diretor, qual roteiro você propôs? O que você estava pensando em discutir com o filme? Bom, o roteiro do Papo de Cachorro foi feito por mim e pelo Clóvis Torres, que também é o produtor do projeto, né? O Clóvis, que é um ator experiente aqui da cidade e que eu agradeço a ele diariamente pelo convite. A gente queria fazer um filme que falasse, que tivesse a temática dos cachorros, dos animais, mas que também pudesse falar um pouco sobre a vida, né? Sobre as situações que são eternas na vida, né? A saudade, a coragem, a liberdade, são coisas eternas que não acabam nunca. Isso faz sentido para a gente hoje, fazia sentido há 1000 anos e fará sentido daqui 1000 anos também. E eu acho que a gente conseguiu juntar tudo num resultado muito bonito, muito sensível, falando também um pouco sobre essa temática dos cachorros, que são animais que fazem parte da nossa vida e que já fazem parte da nossa vida há muitos anos, né? Muito tempo, e que continuarão fazendo. Ô Flávio, deixa eu aproveitar e fazer um recorte nessa sua fala que eu achei interessante. O fato de vocês colocarem a gravação, né, ou seja, buscarem um contexto histórico em 1993 para discutir essas temáticas que você mesmo disse que são eternas, é um pouco provocar essa questão no sentido de dizer que as questões existenciais, elas realmente elas perpassam a história? Perpassam, e mais do que isso, numa era em que a comunicação era muito diferente, não faz tanto tempo. Sim. Mas, né, eu acho isso muito legal num filme. Primeiro que a gente se livra do celular, né, e isso faz com que as relações familiares elas eram diferentes. É um choque, né? E eu acho também que a gente conseguiu, ao fazer um filme de época, relembrar um pouco da nossa infância também, né, do que a gente viveu numa era sem essa comunicação exagerada. Quando a comunicação tinha que ser feita ali, eles vão brigar, eles não podem brigar pelo WhatsApp, né? Eles têm Sim. que se enfrentar. E eu acho que essa coisa do enfrentamento é muito humana e está muito presente no filme. Por isso que a gente escolheu fazer um filme de época. Acho muito isso interessante. Inclusive, eu quero fazer um recorte na questão do filme, que eu tive o grande privilégio, né, de assistir. Existe uma dualidade entre a questão da humanidade e da inumanidade. O que você, como diretor, qual que é a grande proposta em colocar essa dualidade dentro do roteiro? Eu acho que a principal função dessa dualidade no roteiro do filme é mostrar que a inumanidade não vem de quem a gente espera. Sacou? Porque ela está mais próxima do que a gente imagina. Ela está mais próxima do que a gente imagina. E isso é, para quem assistiu o filme, eu não vou dar spoiler, existe um não personagem no filme que ele é mais inumano do que qualquer animal ali. Né? E ele é um causador de várias coisas ruins na vida das meninas e também do vovô. Enfim, eu acho que o filme também mostra isso. É muito legal a sua pergunta, porque a inumanidade às vezes vem de onde a gente não espera. Né? E a gente vê o enfrentamento dela com um cachorrão perigoso. E ela vai desenvolver uma relação, enfim. Aí é para o pessoal assistir. Né? E tem uma proposta no sentido de, às vezes, você olhar a pessoa que está próxima com certa perspectiva de proteção, quando na verdade é o contrário, né? Também tem isso. Muitas vezes a idade não é só às vezes ela pode ser uma carteirada da experiência, né? Mas a maneira como a gente enxerga a vida muitas vezes fica petrificada, né? Sim. E eu acho que isso também é uma coisa que a gente também conversou bastante na hora do roteiro, de como as pessoas muitas vezes vão envelhecendo e se tornam basicamente isso, né? Enraizadas numa crença de vida imutável.
E muitas vezes uma criança, um animal, é capaz de fazer você enxergar o mundo de outra forma. Aliás, eu tive um pouco essa sensação que a proposta do roteiro foi colocar em xeque um pouco essa evolução do ser humano quando a gente olha para os animais. Foi proposital ou é por conta de quem assistiu o filme? Não, eu acho que é proposital sim, porque a gente discutiu algumas questões que eram também referentes à nossa própria caminhada, né, como autores. Né, minha e do Clóvis, eu acho que isso ficou muito latente. Esse é um filme que tem muito da nossa vida, da nossa experiência. Né? Você pode argumentar que todos os filmes têm, mas nesse caso foi proposital. A gente pensou nisso, nessa caminhada e no quanto muitas vezes alguma coisa nos desperta para um outro olhar, né, para uma mudança. E hoje em dia isso é muito fundamental, né? As pessoas perderam um pouco da certeza, porque hoje todo mundo tem certeza de tudo, né? Sim. Aliás, ô Flávio, eu quero colocar uma questão aqui. Eu já vi outros trabalhos do Clóvis e eu vejo que ele tem uma perspectiva e uma proximidade muito grande para tratar sobre as questões existenciais. Aí eu fico me perguntando se a escolha dele como parceiro no projeto, de alguma forma, ratificou aquilo que você, de alguma forma, também tem como profissional do cinema. O convite foi do Clóvis, né? E eu sou um diretor de filme de terror. Eu normalmente faço filmes de terror. Mas aí a gente erra muito em imaginar que um filme de terror também não debata problemas existenciais, né? Da forma dele, Sim. Ele vai discutir. Eu acho que a gente que trabalha com produção, com criação, a gente é obrigado a debater problemas existenciais, né? Independente da linha que a gente tenha. E eu acho que a minha aproximação com o Clóvis nesse sentido trouxe duas visões que são um pouco diferentes de mundo e da existência, e eu acho que a gente conseguiu colaborar muito bem em criar justamente isso, uma visão múltipla, né? Uma visão que não é engessada. Então, sim. Agora, uma questão, eu acho isso muito interessante, eu fiz muito tempo teatro e o cinema não deve ser muito diferente no sentido de transformar o roteiro, materializar o roteiro nas falas dos personagens. Aí o grande desafio, como escolher um elenco para que o roteiro fique o mais próximo possível desse campo imagético. Eu tenho a gente já começou com um projeto sabendo que teria o Clóvis, né, como o protagonista do filme, e é uma coisa que eu faço no meu trabalho. Como a gente que eu digo, a Ellen, que trabalha comigo, que é minha esposa, que também é diretora, né, a gente tem uma gama de atores aqui na região, muito boa, inclusive. Então, a gente tem o privilégio de poder escrever pensando no ator que a gente vai escalar. Isso é um facilitador incrível, cara. Porque a gente consegue trabalhar um pouco com esse jogo das personalidades, né? Cada um tem a sua também. Logicamente, um ator é competente, é capaz de fazer múltiplos papéis. De fato é. Sim. Mas todo mundo tem a sua área melhor, né? Não é uma Sim. limitação, mas é uma área em que a pessoa vai melhor. Então, eu já fiz pensando em vários dos atores que a gente iria escalar antes. Isso facilita bastante essa construção que você está falando. E eu vi que tem até atores mirins, né? Que eu não sei, mas eu imagino que escalar um ator mirim, acho que deve ser um desafio maior, né? Ou não? Olha, eu acho que no sentido que a gente tem que já colocar alguém com experiência, né? Uma criança que tem um pouco mais de experiência, porque tem que segurar um protagonismo, né? Mas eu já conhecia a Mili e eu também fiz o papel para ela. Então, eu acho que isso facilitou bastante a entrada dela no filme e a entrega também. E ela fez um trabalho muito competente, muito sério. Ela é uma menina mais adulta do que a gente. Muito boa, muito boa. Quero falar um pouco sobre os figurinos, inclusive sobre o Fusquinha, né? Como é que você... Porque eu imagino, né? Quando fala de filme de época, deve ser um desafio gigantesco produzir o filme. Mas conta um pouco sobre isso, Flávio. Como é que foi esse desafio? Bom, os figurinos foram todos responsabilidade da Ellen. Eu não estou falando porque ela é minha esposa, mas ela é a figurinista de longe, a figurinista mais competente da região para fazer esse tipo de trabalho. Em resoluções simples, né? Um filme de baixo orçamento, né? Ele precisa de soluções simples. E essa questão, a mesma questão, ela foi diretora de arte do projeto também, e aí ela seguiu a mesma linha. E o Fusquinha era um sonho do Clóvis. Ele o Fulepa é um professor, né? O vovô é um professor, um ex-professor aposentado.
E eu acho que estava dentro dele ali, ele insistiu bastante, vamos no Fusquinha, ele foi atrás do Fusquinha, ele achou o Fusquinha, e aí ele fala assim, muito obrigado por me deixar usar o Fusquinha, mas é lindo o Fusquinha, não tem sentido nem agradecer, né? Com certeza, com certeza. E hoje, por exemplo, quando você, num período de pós-produção, né, qual que é o sentimento que te habita, Flávio? Com relação a esse filme, é de muita gratidão, porque foi uma experiência. Eu acho que a gente tem que se reinventar na vida, a gente tem que diariamente se transformar, exatamente isso que o filme fala, né? Então eu sou muito grato ao Clóvis pelo convite e por apostar em mim. Como eu te falei, eu sou um diretor de filme de terror e eu me dei muito bem nesse gênero, que O Papo de Cachorro é um filme infantil que funciona para todas as idades. E eu acho que a gente conseguiu construir uma obra profunda, singela e com um olhar de um diretor de filme de terror ao mesmo tempo, sem que isso pareça terror de qualquer forma, né? Sim. Então eu só posso sentir gratidão por esse trabalho e também não deixar de agradecer à prefeitura, né, que através da Lei Paulo Gustavo incentivou esse projeto, que é um projeto lindo e eu tenho certeza que vai ficar marcado na história da cidade. Ô Flávio, deixa eu fazer um recorte numa fala que você traz, que acho que é um debate que merece a nossa atenção. Quando você fala que você é diretor de filme de terror, e aí te assiste o filme, trata dessas questões humanas que nós estamos conversando, você de alguma forma está dizendo que o diretor de filme de terror, ele trata mais questões relacionadas a tipo vida pós-morte ou no campo imagético e que de repente não está tão presente na nossa vida humana. É essa de repente a leitura, a contribuição que você traz para um filme que trata exatamente sobre as questões existenciais? Não, eu acho que não, porque quando você constrói um personagem, ele pode ser um zumbi apodrecido. Se ele não tiver questões humanas, ele não cola para ninguém. Ninguém se interessa. Avatar, buscar azul, personagem verde, não interessa, o Hulk. Ele tem que trazer uma questão humana. Mesmo um personagem morto, senão ele é só um zumbi canibal, aí não tem graça nenhuma. E, na verdade, não funciona. Ele funciona só para perseguir o personagem 2, 3 segundos, né? Mas o principal, o zumbi principal, ele vai ter uma questão humana para resolver. Eu falo mais pela questão de como o cinema de terror é visto no Brasil. Não é, eu acho, na verdade, uma besteira completa, mas não seria normal apostar num diretor de filme de terror da forma como o Clóvis apostou. Exato, é sobre isso mesmo que essa foi a minha questão. É isso, eu acho que a maneira como o cinema de terror é visto no Brasil, ele dá-se a impressão de que ele é mais fácil quando não é, e dá-se a impressão de que ele é menos profundo quando ele não é. Na verdade, ele é tão profundo quanto, e ele é mais difícil num certo sentido, porque ele demanda maquiagem, ele demanda muito trabalho de câmera, ele demanda muito pré-trabalho de imaginar a trilha, o figurino. E eu acho que essa experiência também foi muito positiva numa coisa muito fresca que o Papo de Cachorro tem, que são até alguns momentos cômicos e alguns momentos que têm uma ligação com o cinema de terror, de uma certa forma. Tá? Você assistiu ao filme e você vê que tem algumas coisinhas um pouco maluquinhas ali no meio e que vem também dessa experiência de filme de terror. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Flávio Carnielli sobre o filme Papo de Cachorro, que foi produzido e gravado aqui na cidade americana. Nós vamos agora para o nosso intervalo, nós voltamos na sequência, um minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521.
futura casa dos seus sonhos está aqui na Imobiliária Euroconte. Abrimos portas e apresentamos a vocês as possibilidades de adquirir seu imóvel, atuando há mais de 19 anos no ramo imobiliário e 30 anos em contabilidade. Oferecemos serviços como compra e venda de imóveis, terreno e construção, lançamentos de empreendimentos e serviços contábeis gerais, como RH, financeiro e fiscal. Nós ajudamos você a conquistar o imóvel dos seus sonhos. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre o filme Papo de Cachorro, que foi produzido e filmado aqui na cidade americana, e quem está aqui comigo conversando, debatendo e falando sobre o projeto, o diretor, o Flávio Carnielli. Ô Flávio, tem uma questão no filme que eu queria conversar um pouquinho com você aqui sobre... o filme apresenta uma proposta de apresentar ao público, de forma muito honesta, essa questão de a vida tem perdas, ponto. E não existe um ser humano que foge a elas. A vida não vai aliviar para ninguém. Só que, na mesma proporção, o filme apresenta essa possibilidade de a vida vai te tirar, mas ela também vai compensar as perdas. Como é que foi pensado isso? Eu acho que a principal ideia é, de fato, aquilo que a gente estava conversando antes. Sem a tristeza, a alegria não faz sentido, né? Então, sem a perda é uma reconstrução, ela é parte de um processo nosso de reconstrução. E ela vai acontecer, né? E ela é um sentimento muito único, assim como se fala no filme. A saudade é como um amor. É uma coisa que só só interessa o que você está sentindo nesse caso. Não adianta você exigir que outra pessoa sinta amor ou sinta saudade, né? Nada disso, é um sentimento seu, é uma coisa única. E é uma coisa que só vai ter, a sua alegria só vai ter sentido quando você aceitar que existe esse obstáculo. Se nossa vida fosse livre de qualquer obstáculo, a alegria não teria nenhum sentido. Não faria sentido para a gente se a gente fosse alegre o tempo inteiro, né? E é uma maneira, acho, muito legal de apresentar isso para um público. Eu acho que isso serve para todo mundo, mas você apresentar isso para uma criança da maneira como a gente apresenta é muito legal, porque na história do filme ela começa perdendo o cachorrinho dela, que é o companheiro dela e da mãe dela. Sim. O cachorro é mais velho do que ela, né? Então é aquele cachorro que você tem desde que você nasceu, é o teu irmão, é o teu companheiro. E a superação dessa perda, ela vem com coragem, com o amor do avô, da mãe, né? E com o enfrentamento de um obstáculo, que é o cachorrão do vizinho, né, que ela precisa libertar. Ela coloca na cabeça que a aventura dela, incentivada pelo vovô, que é o Dom Quixote de Americana, né, a aventura dela é soltar aquele cachorro e enfrentar aquele cachorro, que é um cachorro, basicamente um cachorro de polícia. Sim. De fato, a Bazooka é um cachorro de polícia. A atriz Bazooka, né, ela é incapaz de morder de verdade, a atriz, mas a gente não imagina isso, né? E essa superação faz parte desse processo de crescimento e de aceitação da perda. Ô Flávio, tem uma dúvida que surgiu agora aqui. Existe uma criança que já de alguma forma se relaciona com as questões, com a perda da própria vida, tem a figura do avô, da mãe dela. A minha pergunta, quando vocês pensaram no público-alvo deste filme, para quem ele foi direcionado? O filme inicialmente foi direcionado para um público infanto-juvenil. E ele ainda é um filme infanto-juvenil. Mas hoje a gente sente que ele é um filme que pode dialogar com todo mundo. Porque nós viemos de uma geração de pais divorciados e parte do filme trata sobre isso, sobre essa perda, né? Todos nós já perdemos alguém e muitos de nós já perderam o companheiro, né? Sim. Então, eu acho que muitos de nós tivemos avós e avós presentes, né, que transformaram a nossa vida e que irritaram os nossos pais, enfim. Eu acho que são situações bem corriqueiras, mas profundas, da nossa existência contemporânea.
Ô Flávio, eu queria falar um pouquinho sobre a questão das leis de incentivo, né? Que sem elas, muitos projetos não sairiam do papel. Como é que você as enxerga? Bom, eu enxergo as leis de incentivo como uma oportunidade muito boa da gente um dia largar delas, entende? Eu acho que hoje as leis de incentivo no Brasil são grandes ações formativas, grandes trampolins, mas falta a barra para que a gente possa segurar e não depender mais delas, para que a gente possa também deixar para os próximos, né, que venham e que comecem com elas e tudo mais. Eu sou extremamente favorável às leis de incentivo, elas circulam a economia criativa, elas promovem a formação de profissionais, a capacitação de profissionais, mesmo que através do trabalho ou através de cursos, mas a gente não pode fazer delas uma profissão no sentido em que chega uma hora em que a gente precisa se abrir para que a gente possa saltar. Né? Então, o mercado brasileiro precisa se abrir aos novos, né? O grande mercado, o mercado da ampla... Porque as leis de incentivo já cumprem o papel de ser o trampolim, né? Mas alguém precisa segurar a nossa mão, enxergar que existem temas outros e abordagens outras ao cinema, um pouco diferente do que você vê corriqueiramente na produção nacional. Quando isso for feito, as leis de incentivo serão perfeitas, porque elas fornecem um trampolim para a gente, para que a gente possa se apresentar, fazer um trabalho, remunerar as pessoas, circular a economia criativa, mas que a gente também uma hora fale, bom, o próximo vem e vai fazer isso também. Eu saí dessa concorrência, né? Porque esse é o grande sonho da gente que trabalha com a lei de incentivo, que a gente seja assistido e que o espaço seja aberto para a gente nas grandes plataformas de streaming, nos meios de comunicação, assim como você está abrindo hoje, né? Mas que a gente seja aceito dentro de uma visão diferente do cinema. Porque a visão no Brasil de cinema, se você tem um espectro ali de 180, ela está com 5 graus você só enxerga o cinema de um jeito. E é necessário que o cinema brasileiro passe a se enxergar como múltiplo, porque aí ele se torna divertido e talentoso, né? Ô Flávio, então você está dizendo que de alguma forma as leis de incentivo, elas são um estímulo à cultura do incentivo ao cinema? Com certeza. Aquela cara. coisa do, eu não vou precisar mais de leis de incentivo, que vai que o mercado de alguma forma fala, não, o cinema é importante para a produção cultural e a partir daí a gente não precisar mais de leis que incentivem isso. Eu não precisar, ou o outro produtor, as leis de incentivo têm que ser perenes. Eu digo assim, o produtor que fez um trabalho, se ele tem competência, ele vai ser alçado a um patamar em que ele não precisa mais. Aí vem o próximo, entendeu? Então, isso é uma ação formativa muito importante. E as leis de incentivo, elas poderiam ser enxergadas dessa forma, né? Se o grande cinema brasileiro abraçasse os produtores com talento. Porque a partir do momento em que o produtor ele não precisa mais realizar um PROAC, poxa vida. O PROAC já cumpriu o papel dele para aquela pessoa. Sim, né? Deixar para o próximo, né? Aí a gente não está falando das grandes, né, da audiovisual, isso aí é uma outra faixa de dinheiro e ela não é formativa, ela já é para o cara que está consolidado, né? Que vai entregar um bom trabalho e tal. Então eu acho que a gente tem que separar nessas duas, essa primeira parte, como foi a LPG aqui, que é uma incrível, fornecer esse primeiro projeto, mas quem está lá em cima precisa segurar a nossa mão depois, para que a gente possa abrir espaço para outros participarem das leis de incentivo e também subirem, também crescerem e também conseguirem espaço no mercado que é muito pequenininho, cara. O grande mercado cinematográfico nacional é dominado por 3, 4 pessoas. Quando isso se abrir, todos nós teremos chances e aí nós vamos passar a fazer produtos que não necessariamente dependem dessas primeiras leis de incentivo, que são fenomenais. E eu acho que o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem isso. Sim. O Flávio, relaciona para mim a produção cinematográfica do Brasil com o resultado do Oscar. Eu acho que ela está vinculada não a esse primeiro momento. Eu acho que ela está mais vinculada a esse grupo que produz com competência, ok, mas que é um grupo bastante fechado do grande cinema nacional. Né? Assim saem bons filmes nacionais, mas eu não... No caso, esse filme é ótimo, inclusive. Mas você não vê isso em número, em quantidade, né?
Sim. Você não enumera mais 10 filmes nacionais no ano que você fala, puxa vida, podia estar no Oscar. E se a produção fosse mais aberta, poderia estar. Mas sim, aí... Mas valoriza ou não? Eu acho que valoriza, mas não, a gente não pode aprender a lição errada, né? A gente tem que aprender a lição certa, a lição de que o Brasil tem profissionais muito competentes e muita gente querendo chegar também, né? E abrir esse espaço grande, da grande produção, para que nós, pequenos produtores, também possamos almejar e não se concentrar só dentro de um certo grupo. Eu acho que esse é o grande debate no cinema nacional no momento. Se a gente for cabeça aberta para isso, né? Não ficar só repetindo dogma pré-existente, meme de internet. Sim, sim. Quero falar um pouquinho sobre referências. No seu caso, quem são os grandes diretores, produtores que de alguma forma te inspiram? Para mim, como pra diretor? Para você, Eu gosto de diretores que mexem com a nossa sensibilidade em relação às coisas, sabe? Que quebram de maneira muito forte as certezas que a gente tem na vida e também um pouco a coisa da nossa sensação. Então, o meu diretor preferido é o Pasolini, porque eu acho que ele foi capaz de construir uma obra gigantesca, nem sempre, muitas vezes usando atores que não eram profissionais. Isso é incrível, o cara precisa ser um puta diretor para fazer isso. E mais do que isso, é um cara que sabe fazer a correlação perfeita entre o que incomoda e a arte. Então, os filmes dele são arte pura, mas ao mesmo tempo ele está lá te provocando o tempo inteiro. E eu acho que isso é perfeito. Eu acho que o Pasolini é um diretor perfeito. Assim, eu espero, com 80 anos, ser um 10º do que ele foi. Você me provoca a fazer uma pergunta, Flávio. Qual é a sua definição de arte? Eu acho que a minha primeira definição de arte é liberdade, cara. Eu acho que isso é uma coisa que o Brasil tem que aprender. O artista é livre. O artista não é político. Ele fala sobre política, mas ele não é um político. Ele não precisa ter um partido. Tudo que a gente fala é político, mas a gente tem que ser livre. Então a arte, em primeiro lugar, é livre. Em segundo lugar, a arte, ela precisa encantar ou incomodar. Se ela não fizer essas três coisas, se ela só concordar com você, ela não é arte, ela é propaganda. Então, a minha concepção de arte é isso. Como diz a música do Jimmy Cliff, né? Eu prefiro viver do que morrer livre do que viver de joelho. E eu acho que enquanto a gente precisar viver de joelho para o que as pessoas querem ouvir ou ler, a gente não vai produzir arte, a gente vai produzir propaganda. Ô Flávio, eu vou pedir para você aqui, apesar que você citou durante a entrevista, mas eu vou fazer agora um recorte, pedir uma reflexão um pouco mais profunda sobre uma fala do filme que foi dita pelo ator Clovis Torres, e eu vou pedir um comentário seu. Ele disse assim, ó, abrindo aspas, sem o sofrimento, a felicidade não teria sentido. Comente essa fala. De fato, se a gente não tiver nenhuma... se a gente não aceitar o sofrimento, e a gente está falando, cara, na verdade, a gente comete uma coisa errada, porque a gente fala assim, a nova geração, mas não é nova geração, não. As pessoas da minha idade, aí com 40 anos, ou um pouco mais velhas, um pouco mais novas, elas também abraçaram a ideia de que não pode existir sofrimento, não pode existir revés na vida. Né? Isso é uma coisa que está muito abraçada hoje, está introjetada na sociedade brasileira. As pessoas não podem discordar, elas não aceitam a discordância mais, elas não aceitam um obstáculo. E quando elas não aceitam um obstáculo, nada vai contentá-las, elas não têm objetivo nenhum, porque, bom, enfim, é um branco, eterno branco de todo mundo concorda com todo mundo, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por problema. E, na verdade, quando a gente passa por algum problema, a nossa alegria, a nossa felicidade passa a fazer algum sentido. Né? A gente busca isso por causa dos problemas. Né? Então, eu acho que uma lição do Papo de Cachorro é essa, mostrar que os problemas existem, eles sempre existiram, eles sempre existirão. As discordâncias sempre existiram, elas sempre existirão, mas a gente é capaz de chegar em um consenso e entender que muitas vezes esse consenso é a nossa busca pela felicidade. Então, os nossos problemas são parte fundamental da nossa busca pela felicidade. Muito bem. Flávio, eu queria muito te agradecer, querido, pela presença, pela partilha, pelas reflexões e pela aula existencial. Eu queria, então, pedir aqui para que você fizesse as suas considerações finais e, mais uma vez, a minha gratidão. De verdade, obrigado mesmo. Bom, eu que agradeço a você, eu adorei. Eu convido a todos para prestigiar o nosso filme Papo de Cachorro. A estreia é dia 29 de março.
Eu não sei exatamente onde ainda, nem o horário, mas a gente vai divulgar nas redes sociais. Fica mais uma vez o meu agradecimento a toda a equipe do filme, ao Gabriel BJ, que foi o diretor de fotografia, a Ellen, que foi a diretora de arte, ao Guga, que foi o diretor de som do filme, ao Nando, a Raquel, e fundamentalmente a Helena, o Pedrinho, que fez a participação, que é um grande ator da região, e fundamentalmente ao Clóvis, que me fez esse convite maravilhoso, que me deu a oportunidade de falar um pouco sobre coisas que eu acredito e que são fundamentais. Então, eu agradeço muito também a abertura do espaço. Não é sempre que a gente tem esse espaço tão legal e tão inteligente para conversar. Muito obrigado. Que legal. Flávio, obrigado, viu, querido? Saúde, paz e sucesso. Para você também, para todos também. Legal, obrigado, viu? Valeu. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre o filme Papo de Cachorro, que foi produzido e filmado aqui na cidade americana. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo, aprofundando este assunto, o diretor do projeto, o Flávio Carnielli. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.